Muito bem, prezados irmãos, este momento onde nós cantemos alguns hinos do nosso inário é um momento preparativo para todos nós. Por isto em que a Santa Avó Rosa, que o nosso profeta Santo Irmãobaldo, ele muito incentivou para que as nossas reuniões antecedente meia hora de início de nossas reuniões, todos nós cantássemos como assim cantemos nesta oportunidade, nos preparando o nosso espírito para que no momento de iniciarmos a nossa reunião, nós já estejamos em comunhão com Deus. Assim, nós já se encontramos nesta comunhão com Deus. Que nós possamos nos permanecermos com esta comunhão de espírito para podermos compartilhar mais um momento de mais uma santa reunião. Por isto, nós iremos então oficialmente, a partir de agora, darmos início ao trabalho desta santa reunião, onde eu apresento-lhes a minha saudação a todos, desejando-lhes ao ensejo desta oportunidade, que a gloriosa e a preciosa bênção de nosso Deus, bem como também a bênção preciosa dos nossos santos e anjos poderosos, estejam presentes em vossas vidas e que assim sejam muito bem-vindos à casa de Deus, a este tabernáculo santo do nosso Deus aqui nesta terra. Lembramos de palavras da Santa Avó Rosa, que por algumas vezes fora proferida por ela, Santa Avó Rosa, dizendo ela do que nós iríamos buscar em uma reunião de nossa Igreja Apostólica. A Santa Avó, por muitas vezes, disse: meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e mais saúde. Aqui nós estamos para fortalecermos a nossa fé, buscar mais saúde, não somente pensando materialmente na nossa saúde, de nosso corpo fisicamente falando, mas pensando e buscando assim a saúde também para o espírito de cada um de nós, para que tenhamos o nosso espírito saudável, fortalecido pela palavra que vem dos céus e que nesta reunião, como em nossas reuniões, nós temos o privilégio de podermos receber de Deus. Que assim nós participemos com muita fé, com alegria e com esta convicção de fé de que alcançaremos estas virtudes do reino dos céus. Aos internautas que estão nos conectados já a partir deste momento, também possamos juntos compartilharmos esta oportunidade da nossa santa reunião. Eu convido aos irmãos que estão sentados e que puderem, por gentileza, para se colocar em pé. Nós iremos então fazer a nossa oração, dando início assim oficialmente ao trabalho de nossa reunião. Nos coloquemos em reverência, em gesto de reverência a Deus, cabeça curvada, nossos olhos fechados, mãos levantadas aos céus, e assim então oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu santíssimo e poderoso nome por todos os teus filhos aqui nesta terra. Bem como assim seja glorificado, louvado, exaltado ao nome glorioso e poderoso de nosso Jesus, nosso divino Mestre e Salvador. Elevamos também a nossa adoração e glorificação e assim veneramos a Senhora, ó bendita Mãe Virgem Maria Santíssima. Ao nosso Consolador, a Senhora querida e Santa Avó Rosa, também assim recebe de cada um de nós a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão sincera. Ó profeta de Deus, nosso querido e santo irmão Aldo, nós estamos aqui felizes
para podermos também te louvarmos, te glorificarmos ao Senhor, ó profeta de Deus. Bem como estamos aqui também reunidos com este propósito, com este objetivo de alimentar o nosso espírito, de buscarmos mais conhecimento nesta doutrina e nesta disciplina de nossa igreja, para que a cada dia do nosso viver se preparemos para que um dia possamos herdarmos do altos céus, na glória de nosso Deus, um galardão e assim eternamente uma morada no reino celestial. Para este momento, ó querido profeta, santo irmão Aldo, eu suplico para que tuas bênçãos, como profeta poderoso de Deus, pastor de nossas almas, abençoe grandemente a este trabalho de nossa santa reunião, para que o Senhor possa nos inspirar grandemente em cada momento deste trabalho de nossa reunião, iniciando desde o trabalho dos obreiros, companheiros de ministério, pastores, diaconisas, ao trabalho deste coral, aos coristas, músicos, também regentes, que na tarde deste domingo se prepararam para que, neste momento desta reunião, eles possam se apresentar não somente a nós, mas se apresentarem ao nosso Deus, se apresentarem ao reino dos céus, para que estes cânticos de louvores possam enaltecer a toda a glória celestial e que assim sejam aceitos pelo nosso Deus e pelos seus santos. Da mesma forma, santo irmão Aldo, santa avó Rosa, peço em favor do trabalho deste altar. Aqui estou eu como representante do Senhor, profeta irmão Aldo, representando o nome desta igreja apostólica, mas reconheço-me que sozinho não serei capaz de realizar este trabalho, e por isso, irmão Aldo, esteja ao meu lado, para que através de cada palavra que eu irei proferir nesta reunião não seja a minha vontade, mas sim aquilo que o Senhor, irmão Aldo, precisa falar a estes irmãos e irmãs aqui presentes e também alcançar aos nossos internautas, amigos e irmãos desta igreja. E assim então nós entregamos em tuas mãos, ó profeta de Deus, nas mãos da Senhora Santa Avó, de nossa Mãe Virgem Maria, do Senhor a Jesus e nas mãos de Deus nosso Pai, a nossa gratidão sincera, hoje e para todos sempre. Amém. Cantemos do nosso hinário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma são doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Amém. Os nossos irmãos poderão então ocupar os seus lugares e nós daremos sequência, continuidade ao trabalho de nossa reunião, onde teremos também a oportunidade de todos nós participarmos através dos hinos do nosso inário, onde iniciaremos então esta primeira parte de louvores aos céus pelo hino de número 215, Templo de Divina Nobreza. Primas apostólico, templo de divina nobreza, santo irmão Aldo, servo de Deus aprovado.
na sequência, cantemos do nosso inário o hino de número 220. Parabéns, irmão Aldo, nesta data querida. Nesta data tão gloriosa, vamos festejar o aniversário do irmão Aldo, querido Primas, com alegria no coração, agradecemos ao nosso Deus o nascimento do profeta irmão Paulo, com gratidão e devoção por tudo que o Senhor nos faz. Louvamos o teu santo nome. Parabéns, Santo Primas. E para nós concluirmos esta primeira parte de louvores, cantemos de número 218, Glória da minha vida. Se canto este hino com amor, é porque tua graça está em mim, recaindo como orvalho sobre a flor, repousando sua brandura no jardim. Meu Consolador muito querido, meu coração quer ser só teu, quer meu espírito ungido com as bênçãos que o Primas me deu. Glorifico este hino de louvor a Senhora, meu Consolador. Santa Rosa, Mãe querida, a divina glória da minha vida. Como irmão Aldo adorado, templo escolhido e consagrado, para te servir o teu agrado, nosso Primas muito amado. Destemidos irmãos apostólicos, vamos todos unidos lutar ao lado do querido irmão Aldo, porque ele a vitória vai nos dar.
Corajosos irmãos apostólicos, quando as lutas tiverem que enfrentar, clamem pelo santo irmão Aldo, que ele logo virá te ajudar. Irmãos apostólicos, como é grande a nossa alegria por estarmos cantando e louvando ao querido primaz neste dia. Temidos irmãos apostólicos, nos alegremos de todo o coração, porque com o santo irmão Aldo teremos a nossa salvação.
um santo de grande poder lá no céu. Este santo que vou exaltar, ele me transmite tanta paz, me conforta, me ajuda e só o bem me faz. Foi um grande presente que Deus nos deu, pois um galardão de profeta de Deus recebeu. O irmão Aldo, o santo Aldo, o irmão Aldo, o santo Aldo, sobre o qual estou falando, foi formado por Deus e um povo está abençoando. Este povo ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre divino ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Este ensino ele deixou. O irmão Aldo, o santo Aldo, humildade, muita fé, Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois ele com a santa voz rosa nos guia com sabedoria.
assim devemos unidos lhe servir com muita alegria. O irmão Aldo, O Santo Aldo, humildade, muita fé, o irmão Aldo, o Santo Aldo, obedecer, merecer, o irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois ele com a santa voza nos guiam com sabedoria, e assim devemos unidos lhe servir com muita alegria.
Santo Aldo. Humildade, muita fé, chegamos com Ele lá no o Santo Aldo, o Santo Aldo. Obedecer, merecer, fazer essa igreja crescer com amor. E nós reclamamos por um presente do céu. Vivo em um mundo complicado, onde homens esqueceram de Deus, almas que aprisionadas pelo pecado na escuridão vivem sem consolação. Porém, deste mundo não sinto medo, pois minha vida a um santo entreguei. Poderoso lá no céu, fala com Deus, piedoso, ouve a minha oração, me estende sua mão ao dom. É o nome que com fé eu clamo.
a maldade e perseguições, mas com este santo a tudo posso vencer, pois está a me defender. Remove montanhas, abre o mar, é só confiar. É como um oásis em um deserto, água da vida. Poderoso lá no céu, fala com Deus, piedoso, ouve a minha oração, me estende sua mão ao dom. Aldo é o nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Ó profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. Minha gratidão e louvor ao Senhor.
Amém. Prezados irmãos, irmãs, neste momento nós iremos passarmos então para a meditação da mensagem desta igreja, na qual temos publicada em nosso boletim. Como já mencionei ontem aos irmãos que estavam presentes em nossa reunião, nesta reunião, desta oportunidade, estarei fazendo a leitura da primeira mensagem, falando sobre o ministério do Santo Irmão Aldo, e também lembrando aos irmãos sobre o valor do ministério do nosso profeta de Deus para esta igreja. E logo em seguida, então, após este lembrete desta mensagem, estaremos também meditando sobre o valor do voto do batismo para cada um de nós. Primeira mensagem, então, do nosso boletim: o valor que o ministério do Santo Irmão Aldo representa para a nossa Igreja Apostólica. No passado do povo de Deus, existiram profetas poderosos em obras e palavras. Santo Elias, um dos profetas mais memoráveis da história sagrada, realizou feitos extraordinários em favor da obra de Deus, livrando o seu povo de deuses falsos e da idolatria, que é um dos maiores e terríveis pecados que destrói a fé de um povo e o leva à perdição. O profeta Daniel, que glorificou ao Senhor e o fez conhecido num povo totalmente pagão, fez revelações magníficas, provando ser o nosso Deus, o único Deus e Senhor do universo. A missão de profeta é revelar a Deus e manifestar o seu poder entre o seu povo. Esta foi a missão do Santo Irmão Aldo entre nós durante 44 anos nestes tempos da regeneração e da era do Consolador, com a missão de santo pastor do rebanho de Jesus e de sucessor do Santo Consolador. E junto com a Santa Avó Rosa, ele, Irmão Aldo, tem a missão de tomar conta do povo apostólico, junto com todo o poder celestial. Sua missão, quando esteve entre nós, foi de livrar a nossa igreja de toda a corrupção, do mundanismo e santificar o nosso povo para servir a Deus e com toda a santidade e justiça. Além do glorioso ministério da Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo contou com todo o poder destes poderosos profetas do passado, dos santos apóstolos, de Maria Santíssima e de toda a graça e virtude de Jesus, o nosso Senhor, para que pudesse e possa continuar nos guiando no verdadeiro caminho que nos conduz para o reino dos céus. Mas cada apostólico
precisa estar muito consagrado e santificado para que o nosso querido Santo Irmão Aldo possa proteger e amparar a cada apostólico e tomar conta do seu espírito, da sua vida e do seu lar, para que seja feliz e abençoado e guiá-lo no caminho do bem e da verdade. Portanto, tudo é possível para quem crer e obedecer à nossa doutrina e à nossa disciplina. Após a coroação da Santa Avó Rosa nos céus como Espírito Consolador, de imediato o Santo Irmão Aldo passou a nos dirigir na missão de sucessor e representante da Santa Avó Rosa entre nós como profeta do Senhor. E junto com o Santo Consolador, realizou um ministério de grande glória, promovendo milagres importantes, cujos testemunhos estão em nossos arquivos, livrando o nosso povo de tantos males, perigos e doenças. O mais importante é como livrou e tem livrado a nossa igreja da corrupção, do mundanismo e das heresias, que são as falsas doutrinas que levam um povo à perdição. Esta foi a missão do Santo Elias, do Santo Daniel, do Santo Moisés e de todos os profetas do passado e dos santos apóstolos, livrar o povo da corrupção e ensiná-los a regra do bom viver e amar a Deus de todo o seu coração. Todos estes santos muito ajudaram e atualmente estão ajudando a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo a levar a nossa igreja a ser vitoriosa na luta contra o pecado, o mundanismo e contra toda a corrupção. O profeta Daniel e o profeta Santo Elias sempre estavam com o nosso Santo Primaz, cooperando com ele para ajudá-lo na sua gloriosa missão de dirigir a nossa igreja durante o seu ministério aqui na terra. E atualmente estão lado a lado com o nosso Santo Irmão Aldo e todos os santos profetas e os santos apóstolos na grande batalha para proteger todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja e ajudar os nossos pastores, regentes, músicos e coristas no seu importante ministério de levar avante a obra de nossa igreja. O ministério do Santo Irmão Aldo foi muito valioso para a obra de nossa igreja, porque dependíamos da graça da Santa Avó Rosa, da sua presença constante em nosso meio, da presença de Jesus, o nosso Senhor, da Virgem Maria, dos santos apóstolos, dos santos profetas, enfim, de toda a corte celestial e dos santos e anjos, para podermos ser uma igreja vitoriosa a cada dia. E isto só foi possível com a presença e o dom precioso do Santo Irmão Aldo para receber toda a direção de Deus, de Jesus e dela a Santa Avó Rosa. Muitas vezes ele ia diante de Deus para receber suas ordens para a santificação de nossa igreja. E atualmente, como um santo pastor deste rebanho de Jesus e do Consolador, continua recebendo de Deus o Pai suas ordens e orientações para ajudar a nossa igreja a vencer todo o pecado e santificá-la para ser a igreja vitoriosa, inspirando as nossas reuniões e mantendo viva a fé nos corações dos verdadeiros apostólicos. Precisamos contar sempre com este poder para inspirar os nossos pastores, regentes, músicos, coristas e todo o nosso povo e todos os que estão crendo na mensagem de nossa igreja, dando toda a sabedoria para que possamos vencer e os nossos pastores saibam ensinar o nosso povo a regra de um bom viver, da boa moral, dos ensinos doutrinários,
e aos pais serem sábios para dar bons conselhos para os seus filhos. Todos dependem das bênçãos e da proteção do santo profeta irmão Aldo. Entretanto, para o santo irmão Aldo ajudar a cada apostólico, precisamos estar muito unidos como irmandade e estarmos unidos a ele, santo irmão Aldo. Estar unido a ele é confiar nele e lhe obedecer. Todos os filhos que são obedientes aos seus pais são bem-sucedidos na vida. Igualmente, os que forem fiéis ao santo irmão Aldo e à sua igreja serão também felizes e abençoados. Pela felicidade e glória que nos concederam Deus Pai, Jesus nosso Senhor, o Divino Espírito Santo, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, em termos sido dirigidos e orientados pelo nosso santo irmão Aldo, e por sabermos que ele continua ainda mais presente entre nós com todo o seu poder e virtudes, prestamos ao nosso santo pastor irmão Aldo todo o nosso louvor, adoração e gratidão. Portanto, convidamos os nossos irmãos para participarem de nossas reuniões festivas em nossa sede e em todas as nossas congregações pela passagem do aniversário natalício do Santo Irmão Aldo em 31 de agosto. Glorificando a este servo de Deus vitorioso e agradecendo por ele estar ao lado da Santa Vó Rosa, abençoando, amparando e lutando pela vitória do seu povo aqui nesta terra. Queridos irmãos, irmãs, em rápidas pinceladas nesta mensagem sobre o valor que o ministério do nosso santo irmão Aldo representou, representa e ainda representará para a nossa Igreja Apostólica. Como já mencionei ontem aos irmãos e como mencionado nesta mensagem, Deus, o nosso Pai, sempre dependeu destas pessoas dotadas destas virtudes e destes dons naturais de espírito, para que Ele, Deus, pudesse então se manifestar sobre o seu povo nesta terra. E o nosso santo irmão Aldo foi então este porta-voz de Deus aqui nesta terra e à frente desta igreja, à frente deste povo apostólico. Por isto, prezados irmãos e irmãs, somos uma igreja que verdadeiramente temos a direção de Deus, o nosso Pai. Temos um governo que é teocraticamente de Deus, o Pai Celestial. Porque como aconteceu também com os profetas, apóstolos do passado, Deus dava então as suas orientações, para que assim os seus profetas, os seus apóstolos, pudessem repassar, ensinar ao seu povo daquele tempo. E assim também se deu ao cumprimento do ministério do Santo Irmão Aldo nesta terra. Por 44 anos, por muitas vezes, em espírito, o Santo Irmão Aldo era levado aos céus, recebendo diretamente de Deus, recebendo diretamente de Jesus, dela também a Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos profetas que estiveram ao seu lado, ajudando-os a dar cumprimento ao seu ministério terreno à frente desta igreja. Então, ele, Santo Irmão Aldo, cumpriu fielmente o seu ministério nesta terra à frente desta igreja. Lembramos nós de palavras também do Santo Irmão Aldo, de quando ele disse, alguns dias antes de ser levado aos céus em espírito, todos nós lembramos desta frase do Santo Irmão Aldo: a minha igreja está preparada para seguir em frente. Mas o que nós voltamos nesta mensagem e com estas palavras do Santo Irmão Aldo, não podemos cruzar os nossos braços.
Precisamos, em constante consagração, estarmos buscando deste profeta de Deus. Em tudo quanto ele nos preparou e nos ensinou nesta terra, tudo quanto nos lembra ainda até hoje pelas mensagens dos nossos boletins, também são os seus conselhos para que assim estejamos a cada dia mais preparados e santificados em nosso espírito, para também sermos inspirados em nosso trabalho, em nosso ministério, ou seja, contarmos com a presença deste profeta de Deus em nossas vidas, em nossa companhia, ajudando-nos a cada momento de nossa vida nesta terra a sermos também vencedores. Prezados, seguimos com a outra mensagem do nosso boletim, que também são palavras do Santo Irmão Aldo e importantes para este momento e para também, daqui a alguns dias, o batismo em nossa sede. Para os novos candidatos que serão batizados, mas uma mensagem também que é válida para todos nós, que já somos batizados, que já fizemos este voto perante Deus, que é o batismo nas águas nesta igreja. A mensagem que fala então sobre o voto do batismo deve ser feito com muita fé e amor. Todos os que irão se batizar precisam dar muito valor ao seu batismo, ato de fé, de grande significado para a sua vida e para a sua alma, sendo muito fiéis e obedientes aos ensinos do Santo Irmão Aldo, que são os mesmos que Jesus, a Santa Avó Rosa, nos transmitiram com tanto amor a todos nós. Antes de adentrarem ao tanque batismal em nossa sede, para serem submersos nas águas, farão o voto do batismo, prometendo a Deus Pai, ao Divino Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus e à Santa Avó Rosa, que serão obedientes à doutrina e à disciplina de nossa Igreja Apostólica e que viverão de maneira honrada, justa e honesta em todos os dias da sua vida aqui nesta terra. Os mais jovens também devem dar muito valor ao seu batismo e ao voto que farão antes de serem batizados, para poderem cumprirem um ministério abençoado nesta Igreja Apostólica. O nosso Santo Irmão Aldo sempre recomendava aos pais e às mães que ensinassem aos seus filhos e filhas menores que iriam se batizar, para que fossem sempre obedientes aos ensinos que ele nos deixou e que dessem muito valor ao sacrifício que Jesus e a Santa Avó Rosa fizeram em favor da felicidade deles e da sua salvação. Eis o voto que farão no dia do seu batismo. Prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deixar do mundo e de todo o pecado, obedecendo a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Prometer é comprometer-se a cumprir, neste caso, a vontade soberana de nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É prometer que será obediente à disciplina e à doutrina de nossa Igreja e que aceitará com amor e fé os nossos ensinamentos e conselhos. Façam este voto com muita fé e confiança na Santa Avó Rosa, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e em nosso Santo Irmão Aldo. E estes santos lhes ajudarão a vencer e a serem muito felizes e abençoados em todo o seu viver. Prezados irmãos, especial se houver
candidatos ou candidatas para o próximo batismo em nossa sede. Estamos nos aproximando deste sacramento tão importante para a Igreja Apostólica, mas tão importante para aqueles que irão fazer este voto. Para que estejam preparados espiritualmente para se comprometer-se a Deus e aos nossos santos em viverem somente para Deus. Vejam, prezados irmãos e irmãs, que Jesus instituiu o batismo nesta Igreja Apostólica, dando assim a oportunidade para todos quantos se converterem a esta fé apostólica, a crerem verdadeiramente nesta igreja, nesta mensagem, nestes ensinos na qual pregamos. E ao se converterem, Jesus então, através do batismo nesta igreja, dá a nós a oportunidade de confirmarmos a nossa fé através deste sacramento do batismo. Quando Jesus cumpriu o seu ministério nesta terra, pregando ele, Jesus, ao seu povo naquela época, exclusivamente a respeito do batismo, Jesus dizia da importância e da necessidade de renascermos em espírito para Deus. A importância de estarmos novos perante Deus em espírito e para Deus. Naquele dado momento, quando Jesus pregava então sobre o renascimento, Jesus ele foi interrogado por um fariseu, Nicodemos, perguntando a Jesus: Mestre, como pode um homem nascer de novo já sendo velho? Porventura terá a possibilidade de adentrar novamente ao ventre de sua mãe e renascer? Jesus esclarece a Nicodemos, mas também deixa este legado, este esclarecimento a todos nós. Jesus ele esclarece então de que, Jesus dizendo: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar nos céus se não nascer de novo. Nascer do Espírito e nascer-se da água. Jesus segue dizendo que aquele que nasce da água, que nasce do Espírito, mas existe aquele que nasce do Espírito, o que nasce da carne é carne, melhor dizendo, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Jesus então esclarece esta necessidade e de como devemos renascermos novamente para Deus, em espírito e verdade. E o voto do batismo, prezados irmãos, é muito importante para nós. Para todos quantos já somos também batizados, para que possamos refletirmos como estamos valorizando este voto que nós fizemos. Já paremos para pensarmos, irmãos, quão importante é este voto, porque nós fazemos um voto, uma promessa para Deus. Este voto que nós fazemos não é somente para aquelas pessoas, para os nossos irmãos que estarão presenciando aquela oportunidade naquele dado momento do nosso batismo. Mas é um voto que então fazemos para Deus. E o que nós devemos lembrarmos também de que é apenas uma única oportunidade que teremos de então renascermos do Espírito para Deus. É apenas em um único momento que nós teremos a oportunidade de dar-se esta confirmação de nossa fé, prometendo a Deus de deixarmos de todo o pecado, de todo o mundanismo e de então somente vivermos para Deus e para esta igreja. Por isto, prezados pais, prezadas irmãs que são mães, que terão os seus filhos ou filhas que às vezes até mesmo já são batizados ou que irão se batizar, não só nesse próximo batismo, mas em outros vindouros a esta igreja.
Seja um exemplo para os seus filhos. Ensine-os o valor de servirem a Deus e de como servirem a Deus, como valorizarem este voto do batismo, para que possam crescerem observando o seu exemplo, o seu modelo de vida, e que assim possam então cumprirem com este voto que farão naquele momento do seu batismo. Por isto, prezados irmãos e irmãs, esta mensagem sobre o batismo vem nesta oportunidade para que se preparemos, todos quantos irão se batizar, mas também se preparemos nós para podermos refletirmos como nós estamos então valorizando este voto do batismo nesta Igreja Apostólica. Que nós possamos a cada dia mais valorizarmos para que então possamos possuirmos em nosso espírito esta qualidade de vida espiritualmente com Deus, não mais voltando ao erro, ao mundo de pecados, como mencionado também em mensagem de nossa igreja. Anteriormente, há poucos dias, lembramos de palavras da Santa Avó Rosa que foram transcritas em uma mensagem. Jesus, ele cobra este voto. Jesus, ele vai cobrar de nós. Chegará um momento em que prestaremos contas perante Deus de tudo quanto dali em diante, porque a partir daquele momento, sendo renascidos para Deus, ali então ficará sepultados nas águas do tanque batismal todo o nosso pecado, todos os nossos erros, na qual vivemos até ali, sendo então a partir dali novos em espírito, e assim assumindo este compromisso de se mantermos nesta qualidade de espírito em santidade e em consagração. Por isso, irmãos, guardem estas palavras em seus corações e assim possam praticá-las em todo o seu viver. Fazendo assim, serão felizes, bem-aventurados, amparados e muito protegidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Mas busquem sempre, nestes santos, aumentar a cada dia mais a sua fé para serem então obedientes. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui ao final deste trabalho de nossa santa reunião. Eu desejo que a Santa Avó Rosa, que o nosso profeta Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a cada um de nossos irmãos, que assim sejam muito felizes, abençoados e vitoriosos em toda a sua caminhada de vida aqui nesta terra. Eu agradeço a presença de nossos irmãos a esta reunião, agradeço também ao trabalho de cada um de nossos obreiros, diaconisas, companheiros de ministério, pastores, que assim se fizeram presente, e que a Santa Avó Rosa também lhes abençoe sempre em vossos ministérios. Abençoando também grandemente, agradecendo em nome da Santa Avó Rosa, aos coristas, músicos, também regentes, pelos belíssimos hinos que assim apresentaram nesta oportunidade. E que assim tenham todos a bênção de Deus e dos nossos santos em cada um de nosso viver. Amém. Convido então aqueles que puderem para se colocar em pé. Nós iremos fazer a nossa oração de agradecimento, também pedindo assim da bênção e da graça de Deus e dos nossos santos para cada um de nós. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso e poderoso Pai Celestial, neste momento estamos finalizando o trabalho de mais uma santa reunião em nossa Igreja Apostólica. Nós muito te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos ao Senhor Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador. Bem como assim agradecemos à Senhora Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima, ao nosso profeta Santo Irmão Aldo, por mais uma vez terem falado aos nossos corações, pela mensagem do nosso boletim,
na qual nós cremos que estas palavras são inspiradas pelo Senhor Santo Irmãos, são inspiradas pela Senhora Santa Vó, para que assim tenhamos este preparo para cada um de nós sermos merecedores da graça, da bênção, do amparo e da proteção celestial. Agora, neste momento, Santo Profeta Irmão Aldo, os nossos irmãos e irmãs aqui presentes, prostrados na Tua presença, estão em sentido de oração. Cada um deles fazendo então o seu clamor, a sua súplica, sendo apresentada ao Senhor, ó Deus, e aos seus santos e anjos poderosos. E quantos destes que aqui trouxeram os seus nomes e aqui depositaram nesta caixa de pedido de oração. Eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos e filhas, Santo Irmão Aldo, mas o Senhor conhece a vida de cada um de nós e sabe então exatamente do que nós precisamos. Quais são os nossos problemas, quais são as nossas lutas, ou até mesmo as enfermidades que aqueles que foram acometidos, às vezes aos olhos da medicina, eles estão desenganados, que são incuráveis, mas crendo e confiando eles estão no Senhor Santo Irmão Aldo, crendo no seu poder, e se assim for de justiça do nosso Deus, do merecimento deles, restaura a saúde deles, devolve-os a paz, da alegria, da felicidade, da prosperidade, ajudando assim então a solucionar os seus problemas, a terem vida, paz e alegria em todo o seu viver. Prezados, amados irmãos, irmãs e queridos internautas, se porventura nos acompanham nesta oportunidade, recebamos todos da bênção que vem de Deus nosso Pai, da bênção de Jesus, de nossa bendita Mãe Maria Santíssima, a bênção gloriosa, também o consolo de Consolador da Santa Vó Rosa e a preciosa bênção, o amparo e a proteção do Santo Irmão Aldo esteja presente em nossas vidas, hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor aos nossos irmãos e até uma próxima oportunidade.